Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo, aqui 45 quilômetros da capital. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone, meu WhatsApp ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Dê aí um like, um joinha, um gostei. Se inscreva em nosso canal e se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, entre em contato conosco e eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da CPAD adultos com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Temos como comentarista deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente em Água Branca, Piauí. Já estudamos na lição 1, a origem da igreja, e hoje vamos estudar a lição 2, imagens bíblicas da igreja. Nesta lição, então, vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, imagens que descrevem um relacionamento. Subtópico 1, a noiva de Cristo. Subtópico 2, a esposa de Cristo. Subtópico 3, rebanho de Deus. No tópico 2, imagens que descrevem função. Subtópico 1, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Subtópico 2, corpo de Cristo. Tópico 3, imagens que descrevem habitação. Subtópico 1, santuário de Deus. Subtópico 2, casa de Deus. Subtópico 3, o privilégio de ser igreja. Então vamos passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição, que vai nos instruir muito através da simbologia. Os remidos pelo corpo de Cristo formam um corpo espiritual. Este corpo é a igreja, e esta igreja está no mundo exatamente para apresentar Jesus Cristo ao mundo, para que o mundo seja salvo e possa se chegar a Deus. A igreja é chamada noiva do Cordeiro. Todos aqueles que aceitam o Evangelho, creem na palavra de Deus, se arrependem de seus pecados, são salvos. E depois seremos então todos glorificados, nos tornando a esposa de Cristo. Somos a família de Deus, todos somos filhos de Deus, a partir do momento que ouvimos a pregação do Evangelho e cremos nesta pregação. E no mesmo instante, nos arrependemos, e o Espírito Santo vem morar em nós. Olha, nós passamos a ser o quê? Morada, casa, tabernáculo do Espírito Santo. Jesus disse, ele estará convosco, em volta, e em vós. Então, dentro de nós. Então, assim como temos a simbologia, né? Na Bíblia, por exemplo, Jesus, chamado Bom Pastor, o Espírito Santo muitas vezes é chamado vento, sopro, pomba, óleo. Então, assim também a igreja tem os seus símbolos. Vamos ver o textuário que está em 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, geração eleita, fomos eleitos filhos de Deus, sacerdócio real. Exercemos um sacerdócio porque sempre estamos intercedendo pelas pessoas, orando por elas, e representamos Jesus Cristo na terra. Nação santa, porque fomos santificados. Fomos justificados, fomos declarados santos através do sacrifício de Jesus, levando sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. Então somos um povo adquirido, porque fomos comprados por bom preço, pelo sangue de Jesus Cristo. E por que tudo isso? Porque ainda estamos na terra, porque não fomos salvos e imediatamente fomos para o céu. Porque temos um trabalho a fazer, uma obra a fazer.
temos que anunciar Jesus Cristo ao mundo. Temos que anunciar aquele que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, do reino de Satanás para o reino de Deus. A verdade prática diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Então o Espírito Santo vai nos revelando através dessas imagens que representam a igreja, ou símbolos, né? Olha aí, noiva, esposa, rebanho, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus, tabernáculo de Deus, casa de Deus. Cada um desses símbolos vai nos trazendo ensino sobre o que a igreja representa, o que a igreja tem de valor, de importância. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Efésios 5, 25 a 32 e 1 de Pedro 2, 9 e 10. Efésios 5, 25 e diante. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então veja, Jesus amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Ele deu a vida para que existisse a igreja, que é formada por todos os salvos. Então veja que ele santificou a igreja, purificou a igreja. Então houve uma lavagem. Quando nós ouvimos a palavra de Deus é a espada do Espírito, que penetrou em nosso interior e veio lavando, purificando, que veio trazendo à tona o pecado, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos arrependemos. Então Jesus apresenta esta igreja a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, quer dizer, sem pecado, foi purificada pelo sangue de Jesus, sem ruga, ou seja, uma igreja sem nenhum defeito. Ela é santa, é irrepreensível. Por quê? Porque estamos em Cristo. Deus olha para nós via Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez em nosso lugar. Nós cremos nesse sacrifício e somos justificados. Veja bem, nós não fizemos nada. Jesus fez tudo, nós só precisamos crer. E crer não é obra nenhuma, se você não está fazendo nada. Você está reconhecendo que alguém fez por nós. Então veja que antes de nos convertermos, antes de ouvirmos o Evangelho e crermos, antes do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, quem éramos nós? Éramos o quê? Vendidos ao pecado. Estávamos no reino das trevas. Estávamos em condenação eterna. Veja só. Então, Jesus nos trouxe a revelação, Jesus nos trouxe a salvação, a purificação, a santificação, a justificação. Jesus, sempre Jesus,
Fale sempre esse nome, Jesus. Sempre converse com Jesus. Sempre represente Jesus. Não seja Jesus, não tem jeito de ser. Nós representamos Jesus. Quem salva, quem cura, quem liberta, quem batiza com o Espírito Santo, quem vem nos buscar, Jesus. Vamos à introdução da lição. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Então vamos estudar mais detalhadamente sobre essas imagens da Igreja, que representam a Igreja, que nos revelam a importância da Igreja, que nos revelam o amor que Deus tem pela Igreja, o sacrifício que Jesus fez pela Igreja e a morada que o Espírito Santo faz na Igreja. Porque Jesus diz, farão obras maiores do que estas? Porque o Espírito Santo que estava em Jesus, veja que a Bíblia diz que Jesus era conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Veja, Jesus cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Olha só, Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus não é Deus? Mas ele estava na terra como homem. Então ele foi cheio do Espírito Santo. Quando foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ali ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus não fez nenhum milagre antes disso. Veja bem, agora ele está cheio do Espírito Santo e ele vai fazer o contrário de Adão. Adão pecou porque comeu do fruto proibido. Jesus inicia o seu ministério fazendo exatamente o contrário, fazendo um jejum de 40 dias. O primeiro Adão foi então glutão, não soube controlar a comida. E o segundo Adão, pelo contrário, jejua, tem domínio próprio, tem controle sobre a comida. Então, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus e dava poder para que ele pregasse a palavra de Deus, para que ele ministrasse sinais, prodígios, maravilhas, milagres, é o mesmo Espírito Santo que ele enviou a nós, que mora em nós, e nos dá o mesmo poder que deu a Jesus para fazer tudo isso. Por isso, Jesus diz que nós podemos fazer as mesmas obras que ele fez e ainda maiores, porque ele só teve 3 anos e meio aproximadamente de ministério na terra. E nós temos aí a vida toda. Veja que coisa maravilhosa a igreja. No Antigo Testamento, veja, através de Moisés, Deus realizou alguns poucos milagres. Através de Elias, se acredita que pelo menos que estão registrados nos 7, através de Eliseu, os 14, veja só, são pouquíssimos. Hoje em dia, nós temos aí vários irmãos, usados por Deus, e em seus ministérios são milhares e milhares e milhares de pessoas curadas. Milhares e milhares de sinais, prodígios, maravilhas acontecem. Coisas que nós nem imaginamos. Acontecem coisas sobrenaturais maravilhosas. Então vamos ver através dessas imagens bíblicas representando a igreja, que nos falam do relacionamento que nós temos com Deus Pai, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Nos fala de nossa função como sacerdotes, intercessores, como filhos de Deus, como representantes de Jesus na terra. Porque Jesus continua vivo, Jesus continua pregando o Evangelho, Jesus continua salvando, curando, libertando, Jesus continua pregando o Evangelho. Agora ele faz isso através do Espírito Santo que está em nós, que mora em nós. Então vamos ver que nós somos a habitação do Espírito Santo.
A igreja é a instituição de Deus na Terra. Tópico 1. Imagens que descrevem um relacionamento. Subtópico 1. A noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como a virgem pura, 2 Coríntios 11, 2. Convém destacar que a palavra grega parfenos, traduzida em 2 Coríntios 11, 2 como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então veja, aí existe uma simbologia, né, da vida cotidiana do judeu. Se ele queria casar com a moça, ele ia à casa da moça, levava um pendente de ouro, deixava ali penhorado, como prova de que, ao sair dali, ele iria para a casa do seu pai, e lá, ao lado da casa do seu pai, ele construiria uma casa para a sua futura esposa, que agora é o quê? Uma noiva. E a noiva é o quê? Pura, santa, irrepreensível, né? É virgem. A partir daí ela não tem mais contatos com homens, né? Ela evita qualquer contato, ela se mantém pura, ela se mantém em castidade, ela se mantém virgem para o casamento, para este noivo. Quando ele terminar de construir a casa, então ele vem buscar a noiva. Enquanto isso, ele manda recado: olha, a casa está quase pronta, estou construindo aqui e tal. Vai mandando recado. E a noiva também vai ouvindo os recados e vai se preparando para o casamento. Veja bem que tudo isso é uma figura. Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, vou construir moradas. Quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. A igreja é a noiva de Cristo, ele vem nos buscar. E ele deixou penhorado alguma coisa? Sim, o Espírito Santo é o penhor. Ele deixou aqui na terra o Espírito Santo como prova de que ele vem nos buscar. Olha só, tudo isso são simbologias, são coisas maravilhosas que nós, lendo a Bíblia, nós vamos estudando a Bíblia e vamos compreendendo. São coisas maravilhosíssimas. Jesus manda recado para a noiva? Manda. Sempre estamos pregando sobre o arrebatamento, falando: Jesus está chegando, está vindo nos buscar. Que casa nós vamos morar? Na Nova Jerusalém. Então a noiva, né, a virgem, traz a ideia exatamente de pureza, de castidade, de santidade, de fidelidade. Agora, sempre a figura da igreja, enquanto está na terra, é a figura da noiva. Após o arrebatamento, aí a figura passa a ser de esposa. Por isso que no céu vai haver o quê? As bodas do Cordeiro. Então, é o casamento da noiva, a igreja, com Jesus Cristo, o noivo. Então, a partir daí, ele é o esposo, a igreja é a esposa. Subtópico 2, então, a esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa, Efésios 5, 25, 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a igreja, então veja que a imagem de esposa, né, está aí bem afirmada na palavra de Deus. Paulo fala sobre isso. E se a noiva era santa, irrepreensível, pura, virgem, aí quer dizer o quê? Virgem é aquela que não conheceu intimamente um homem, né? Já a esposa, não, a esposa agora, quando ela é arrebatada, né, a igreja é arrebatada,
agora ela conhece o noivo. Nós vamos conhecê-lo assim como ele nos conhece. Então, agora há um relacionamento de intimidade, de conhecimento sobrenatural, de conhecimento íntimo, claro, né? Nós vamos vê-lo. Veja bem, estaremos com ele na Nova Jerusalém. Então agora, aí a figura da esposa. E se antes era pura, era virgem, era santa, imagine agora, porque após o arrebatamento não há nem uma possibilidade de pecarmos mais. Imagine, agora que ela é mais ainda pura, santa e irrepreensível. Agora Paulo explica que Jesus deu a vida pela igreja, um amor sacrificial. O esposo dá a vida pela esposa. Ele se sacrifica pela esposa. E isso é muito importante para você entender que a igreja tem um alto valor, foi comprada por um alto preço. Então, porque o seu noivo, agora o seu esposo, pagou o preço por ela, deu a vida por ela. Isso é prova de amor, amor verdadeiro. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a vida por pecadores. Então, sempre o amor traz o sentido de sacrificial. Subtópico 3, rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou, Atos 20, 28. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência, 1 de Pedro 5, 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Então veja que Paulo exorta os obreiros, os presbíteros da igreja, a cuidarem com muita atenção do rebanho de Deus, das ovelhas de Deus, do povo de Deus, da igreja de Deus. Por quê? Porque ela foi comprada por um altíssimo preço, o sangue de Jesus Cristo. E Pedro diz para esses obreiros, que eles devem ser exemplo para os seus liderados, para a igreja. Eles não podem querer o dinheiro, estar interessados no dinheiro das pessoas, em alguma coisa que eles podem oferecer. Não. Aqueles que lideram devem dar a vida pelo rebanho. O pastor está ali para proteger, guardar, para alimentar, para ser o guia do rebanho. E sempre fazer isso por prazer, com alegria, se disponibilizando. O tópico 2, imagens que descrevem função. Subtópico 1, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, como está em Êxodo 19, 5 e 6, e em Isaías 43, 3, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. 1 de Pedro 2, 9. Letra A, geração eleita. A palavra grega xenous, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que, em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Letra B, sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real, 1 de Pedro 2,9. Essa imagem vem no antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes da mesma forma que ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança.
Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmo 141, 2. Letra C, nação santa e um povo adquirido, 1 de Pedro 2,9. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer. Era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Então veja que Deus chamou o hebreu Abrão e fez que ele saísse da sua terra, da sua parentela, o enviou então à terra de Israel. E desse mesmo Abrão, ele constituiu uma família que pertence a Deus, então o povo de Israel. E desse povo é que viria então a nascer Jesus Cristo. No Novo Testamento, o povo de Deus, escolhido de Deus, é todo aquele que ouve o Evangelho falando a respeito do sacrifício de Jesus Cristo por nós, crê nesta pregação, então recebe o Espírito Santo, se torna então filho de Deus. Então, esta é a geração, o povo de Deus, a igreja. Então, existe um povo escolhido por Deus na antiga aliança, existe um povo eleito por Deus no Novo Testamento, na nova aliança. Então, a geração eleita é esta geração que ouviu o Evangelho, creu, se tornou filho de Deus, recebeu o Espírito Santo, recebeu o selo de Deus, né? Então, agora, formam aí a geração eleita. Se no antigo pacto só os judeus, né, estão nesse pacto, na nova aliança, todos os que ouvem e creem são salvos, estão eleitos, fazem parte dessa geração santa, a igreja. Não importa se é grego, se é judeu, se é gentil, não importa quem seja, não importa a cor da pele, não importa a raça, não importa o conhecimento, não importa a condição financeira, qualquer um. Então, ouviu o Evangelho, creu, se arrependeu dos seus pecados, agora faz parte do povo de Deus. Quanto ao sacerdócio real, vemos no Antigo Testamento, quando o povo estava na idolatria, somente a tribo de Levi, que ajudou Moisés, que foi responsável por livrar o povo da idolatria, que se revoltaram contra a idolatria, e Deus então escolheu esses filhos de Levi para o sacerdócio. Agora, para o sacerdócio especificamente, para servir no tabernáculo, entrar lá no lugar santo, por exemplo, somente os descendentes de Arão. Os demais levitas da tribo de Levi, eles poderiam ser levitas, poderiam fazer muitos trabalhos, inclusive carregar os móveis e tudo, mas não poderiam oferecer sacrifícios. Somente os descendentes de Arão. Então, foram escolhidos para serem sacerdotes. O sacerdote, então, ele prestava um culto a Deus todo dia. Ele oferecia sacrifício a Deus pelo povo. Ele acendia lá o incenso todo dia. E isso tudo tem um significado para nós. Todos nós, então, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Todos nós que ouvimos o Evangelho e cremos, recebemos o Espírito Santo. Todos nós fomos convertidos em sacerdotes. Veja só, lá precisava ser descendente de Arão. Já no Novo Testamento, precisa apenas crer na palavra de Deus, se converter, receber o Espírito Santo. A partir daí, então, é um sacerdote. Pode orar, pode interceder pelas pessoas. Isso é importantíssimo. Pouca gente exerce esse ministério, infelizmente, na igreja. Por quê? O ministério de intercessão,
ele é oculto aos olhos das pessoas. Você pode se levantar todo dia de madrugada e orar pelas pessoas. Ninguém nem sabe que você faz isso. Ninguém nem dá valor a isso. Não existe cargo porque você levanta de madrugada e ora pelas pessoas. Não existe elogio para você fazer isso. Não existe nenhum pagamento para você fazer isso. Não existe status para fazer isso, né? Esse trabalho é feito, na maioria das vezes, por pessoas muito humildes, muito simples, pessoas que, às vezes, na maioria das vezes, nem cargo tem na igreja. É o trabalho de intercessão, que as igrejas devem ter um trabalho específico, né, sobre isso, um ciclo de oração masculino e um ciclo de oração feminino, para fazer esse trabalho de intercessão. Mas esse trabalho de todo crente, de se levantar de madrugada e orar, interceder junto a Deus pela sua família, né, pelos governantes, por todos que estão em eminência, né, por todos os líderes que existem. Sempre é importante interceder pelos missionários, né, pelos povos não alcançados. Então, existem vários motivos, milhares de motivos para nós intercedermos. Esse é um trabalho sacerdotal de cada crente. E veja que é chamado um sacerdócio, não apenas sacerdócio arônico, mas um sacerdócio real, porque é o sacerdócio do Rei Jesus Cristo. Então, nós imitamos Jesus. Jesus orava muito, intercedia, e nós temos que fazer isto também, imitar a Jesus. Então, somos também nação santa, povo adquirido. Por que somos santos? Somos declarados santos porque Jesus Cristo levou sobre eles nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Então, nós fomos tornados santos por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, não porque nós fizemos alguma coisa. Somos povo adquirido porque adquirido quer dizer o quê? Comprado. Comprados pelo sangue de Jesus. Estávamos vendidos ao pecado. Estávamos lá no mercado de escravos, à venda. O dono, pecado, nos dominava, nos oprimia, nos tinha como escravos. E Jesus vem e nos compra com o seu sangue. Então nós pertencemos agora a Deus. Então devemos nos comportar como filhos de Deus e comprados, temos dono. Veja bem, nós temos dono. Não pense que você pode fazer o que quiser, andar por onde quiser, vestir o que quiser, comer o que quiser, falar o que quiser. Não, nós temos um dono. Nós somos comprados. Subtópico 2, corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja com um corpo é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios 12:12. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. 1 Coríntios 12, 21, 22 e 25. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Então veja que coisa maravilhosa. Corpo de Jesus Cristo na terra, igreja. Então Jesus continua pregando, salvando, curando, libertando, batizando, tudo. Do jeitinho que ele fazia quando ele estava na terra, ensinando, pregando, curando a todos, Jesus continua fazendo. Ele está vivo. Veja, ele faz isso como? Ele faz isso através do Espírito Santo, que quando ele estava na terra também estava nele, ajudando-o a conseguir fazer tudo aquilo, ensinar, pregar, curar todos. Então, o mesmo Espírito Santo está agora onde? Na igreja. Jesus subiu ao céu, mas o mesmo Espírito Santo que estava nele está na igreja, no corpo de Cristo. Então, o que Jesus quer fazer?
Ele quer continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Então ele quer fazer o quê? Ensinar, pregar e curar todos, do mesmo jeito que ele fazia antes. Então ele vai fazer através do Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Dentro de nós. Veja só. Então o corpo de Cristo é formado por muitos membros. Todos os membros são importantíssimos. Cada um tem a sua função nesse corpo. Creia nisso, você é importante. Você é necessário. Não fique de fora, não fique se excluindo. Não, se disponibilize. Diga, eis-me aqui. Diga, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero trabalhar. Estou à disposição. Minha vida eu entrego. E aí Jesus vai usar você. Você é importantíssimo na obra de Deus. Você tem uma função. Jesus te chamou para uma determinada função no corpo de Cristo, a igreja. Então, faça, vai, se disponibilize. Jesus vai te usar, o Espírito Santo vai te usar, vai te capacitar. Imagine se você está aqui e quer passar para acolá. Então, o seu cérebro dá ordem para os membros, braços, pernas, tudo. Olha, vamos para lá. Já pensou se o braço, de repente, ou a perna dizia, eu não vou? Imagine que confusão. O corpo todinho é prejudicado porque um membro, 2 membros não querem fazer aquilo que o cérebro mandou. O cérebro é quem? Jesus Cristo, a cabeça do corpo. Ele que coordena o corpo, ele que manda, ele que comanda. Então é preciso que todos os membros estejam submissos ao cérebro aí, à cabeça do corpo. Então a igreja é assim, é um corpo de Cristo. Então nós precisamos obedecer Jesus, precisamos representar Jesus, precisamos todos fazermos a obra que Jesus faria se estivesse aqui. E o que Jesus sempre fazia? Ensinava, pregava e curava a todos. Olha aí. Nós temos que continuar a fazer isso, dar continuidade, porque Jesus está vivo, ele continua fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Então, se ele ensinava, pregava e curava a todos, ele vai fazer a mesma coisa. Ele continua fazendo. Através de quem? Através do mesmo Espírito Santo que estava nele quando ele estava aqui na Terra. E o Espírito Santo é que lhe dava palavras e que lhe dava poder. É o mesmo Espírito Santo que está em nós, para nós fazermos as mesmas coisas. Ensinarmos, pregarmos, curarmos a todos. Quão maravilhoso é quando a igreja acorda, atenta para isso. Não são passeios, retiros que vão unir a igreja. O que une a igreja é evangelização, é ganhar almas, é exercer o ministério de Jesus Cristo. Então, olha só, o pé não tem a mesma função da mão. Veja só, cada membro tem a sua função. Cada membro tem a sua importância. Cada membro tem uma capacitação de Deus para exercer o trabalho de Jesus Cristo na Terra. Então, todos nós unidos em torno de ganharmos almas, vamos saindo, ensinando, pregando, curando a todos, fazendo a obra de Jesus Cristo, continuando a fazer o que Jesus fazia antes. Tópico 3. Imagens que descrevem a habitação. Subtópico 1. Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é o seu templo.
Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus, 1 Coríntios 3,17. Veja bem, a igreja não é aquele prédio onde nós vamos lá prestar um culto a Deus. Ali é um prédio. Veja bem, a igreja se reúne dentro desse prédio para prestar um culto a Deus. Então, a igreja é os membros do corpo de Cristo, as pessoas que estão ali. Não é o prédio em si. Então, a igreja é formada por vários crentes, por todos os salvos. Existe a igreja que é composta por todos os salvos do mundo e existem as igrejas que nós falamos, que são aqueles que se congregam numa determinada congregação, ali são a igreja, naquele local. Agora, cada um desses membros, cada uma dessas pessoas tem o Espírito Santo morando dentro delas. Então, a igreja como santuário de Deus significa que onde o povo de Deus se reúne, aí está o santuário de Deus, aí está Deus tomando de conta, falando com esse povo, né? Ensinando, pregando este povo, preparando esse povo para as lutas, capacitando esse povo, recebendo o culto desse povo. Subtópico 2, Casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Então, a igreja é casa de Deus, moradia de Deus. Na casa mora quem? A família. Nós somos a família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Olha, o povo de Israel, os judeus, são descendentes de Jacó. Então, desta família, Deus constituiu o povo dele na terra para ser exemplo, para representar Deus na terra, para que desse povo nascesse o descendente que é Jesus Cristo. Então, a igreja é formada a partir de Jesus Cristo. Todo aquele que ouvir a pregação do Evangelho e crer nessa pregação, então ele vai abrir o coração para Deus, o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, ele vai se arrepender, pedir perdão, e ele recebe o Espírito Santo, ele nasce de novo. É uma nova criatura. Agora, então, faz parte da família de Deus, porque agora tem o Espírito Santo. Então, passa a ser casa de Deus. Cada família de crente se torna, então, uma célula num grande corpo de Jesus Cristo. Todas as famílias de crentes formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo na terra. Então, a família deve se fortalecer. Como é que a família se fortalece? Estando unida. Oração, jejum, estudo da palavra de Deus, congregando, evangelizando. Unidos neste propósito de serem instrumentos de Jesus Cristo para a salvação das pessoas. Subtópico 3, o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Então veja a Igreja de Jesus Cristo na Terra.
É a igreja de Deus. Ela é formada pelos salvos, por todos os salvos, todos que ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, se arrependeram de seus pecados e receberam o Espírito Santo. Então todos os salvos formam esse corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Todos têm um sacerdócio a ser cumprido, um trabalho a ser feito, né? Todos devem orar, interceder, todos devem prestar um culto a Deus, todos devem oferecer um sacrifício santo, vivo e agradável diante de Deus, que é o nosso culto racional. Todos nós somos o que? Morada de Deus, templo do Espírito Santo na terra. Então deve ser para nós um grande privilégio, uma maravilha, fazermos parte da igreja, pertencermos à igreja de Jesus Cristo na terra. Bilhões de pessoas, nós fazemos parte da igreja. E existem bilhões de pessoas que não fazem parte. Conclusão, né? Nesta lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Então, sabemos aí da importância da igreja. Imagine se não existisse a igreja. O que seria do mundo? O mundo jaz no maligno. O mundo vive no pecado. O mundo vive se autodestruindo, se odiando, se matando. Veja, quem não está assassinando alguém está assassinando a si próprio, com vícios, com coisas que faz que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Imagine o que seria do mundo se não fosse a igreja. A igreja é o exemplo. A igreja é a luz no meio das trevas. A igreja é o sal da terra. Imagine, a igreja está aí. As pessoas olham e veem, aqui é a perfeição, aqui é o que é certo. Mesmo que elas não queiram seguir, mas existe um exemplo. Veja só, sempre a igreja serve como exemplo. Ela vai estar no meio da terra, no meio do povo, servindo de exemplo. A pessoa fala assim, como eu deveria ser? O que é que eu devo ser? Como eu devo me comportar? Como eu devo me vestir? Como eu devo falar? Como eu devo agir? Eu vou olhar para a igreja. É o exemplo da igreja. A responsabilidade nossa é muito grande diante do mundo inteiro que vive no pecado. Então, cada membro da igreja deve saber dessa importância. E nós vimos aí através das figuras, né, que simbolizam a igreja, como a igreja é importante, como a igreja é importante para o mundo e a igreja é importantíssima para Deus, que nos comprou com o sangue de Jesus. Sejamos todos, então, noiva de Cristo, esposa de Cristo, sejamos corpo de Cristo na terra, sejamos geração eleita, sejamos sacerdócio real, sejamos a igreja de Jesus Cristo, que representa Jesus e faz a obra de Jesus como se fosse, então, Jesus mesmo aqui na terra fazendo. Glória a Deus. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, tudo que nós fizemos de ruim, de mal, ele levou sobre ele e morreu a nossa morte. O juízo que era para nós veio sobre ele. Ele morreu em nosso lugar naquela cruz. Então, se você crê nisso, se você abre o coração para Deus agora, você recebe a salvação, recebe o Espírito Santo, recebe o perdão, começa uma nova vida a partir de hoje. Vai fazer parte agora do corpo de Jesus Cristo na terra. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, enfermidades, maldições. Receba a cura.
Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que creem na Tua palavra, que creem no Teu Evangelho, que estão agora se submetendo a Ti, que estão agora crendo na Tua palavra e tomando a decisão de Te servir. Estão agora arrependidos, pedindo perdão a Ti. Recebe-os por filhos, Senhor. Guarda, protege, livra de todo mal, dá sabedoria, inteligência espiritual. Graças a custe vos claramedistere, agrada a custe vos chanarasem. Oh, como Deus se agrada daquele que se arrepende, pede perdão, que se entrega a Ele. Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Solta. Toca, Senhor, neles agora. Toca, Senhor. Cura totalmente. Saia toda enfermidade, toda doença. Saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles. Cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça aí de dar um like, um gostei, um joinha. Se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda a divulgar esses vídeos para mais pessoas. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, eu envio para você gratuitamente, via PDF e PowerPoint. Entre em contato conosco, meu telefone está aí, que é o 99DDD, e o telefone 991520454. E por esse telefone também, se você quiser nos convidar para estarmos aí pregando, ensinando, ministrando a palavra de Deus, ministrando curas, libertação, batismo com o Espírito Santo, entre em contato conosco por esse telefone também, no WhatsApp, e eu estarei aí com todo prazer. Se você deseja nos ajudar, eu não sou aposentado e nem dirijo igreja. Então, envie qualquer quantia numa dessas contas. Aí está a Caixa Econômica, o Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva. E o Pix aí, no meu Pix aí, o meu CPF, você vê, 331-957-816-20. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.